Graça e paz a todos os ouvintes da internet, a todos que nos acompanham no nosso canal do YouTube do Projeto Basileia. Estamos aqui na nova sede do Projeto Basileia, aqui que fica na rua Joana Norberto Pessoa, número 35, em Bairro Novo, Olinda. Aqui nossos cultos estão aos domingos, às 17 horas. Você pode vir com sua família ser abençoado. Em nome de Jesus. Nós estamos ainda no caminho e estamos dando continuidade a esses estudos sobre o caminho no reino de Deus. Nós vimos que o reino de Deus tem a porta, a entrada, o caminho e o alvo. Estamos ainda no caminho tratando da questão da velha e da nova maneira de viver. Ou seja, tratando a questão do caráter cristão. E hoje nós estamos trazendo um assunto muito corriqueiro, um assunto muito atual e também antigo ao mesmo tempo, que é a questão do ocultismo. Muitas questões são levantadas, muitas questões são até colocadas em dúvida se um cristão pode participar de organizações secretas, ou se um cristão pode fazer algumas atividades, algumas tarefas que não tenha luz total, ou que tenha um certo ocultismo aí na história, se pode ou não pode. Hoje nós vamos ver pela palavra de Deus se é possível algumas práticas, quais são essas práticas e o que o cristão pode fazer realmente ou não. Então, agora nós vamos partir para o texto inicial do 1 João, capítulo 1, versículo 7. Veja bem o que é que diz a palavra do Senhor. Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja o que é que o texto diz. Se nós andarmos na luz, então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas tem uma condicional aqui. Se andarmos na luz. Hoje, em nossa sociedade, em todo o mundo, há um interesse em comum pelo ocultismo, em suas múltiplas formas. Há também uma avalanche de culto e práticas orientais pseudo-religiosas. O propósito satânico tem sido sempre o de tirar o homem do verdadeiro caminho, introduzindo em algum caminho substitutivo. Muitas pessoas não entendem a verdadeira natureza e o grave perigo envolvido nas artes ocultas. Muitas vezes as pessoas não pensam que é uma brincadeira, muitas vezes as pessoas pensam que não tem um cunho de seriedade em determinadas atividades, em determinadas atitudes, mas são atitudes ocultistas. E isso muitas vezes vincula as pessoas ao mundo espiritual, inclusive com as trevas. Então é necessário, e aqui vem esse vídeo como um alerta muito grande para você, que você não participe de determinadas brincadeiras e atitudes e tarefas ocultistas, porque há um vínculo espiritual. É preciso, em nome do Senhor Jesus, não participar dessas coisas. Nesse vídeo nós lançaremos uma ideia geral sobre as práticas mais correntes do ocultismo, e assim notaremos seu grave perigo à luz dos ensinamentos da palavra de Deus. Para isso, eu gostaria de ler o texto de Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 a 14. Veja o que o Senhor diz àquele povo, o povo de Israel, quando vai entrar na terra prometida. E o Senhor alerta aquele povo, dizendo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações,
Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, aqueles que adivinham o futuro, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador. Ou seja, nem consulte até aos espíritos de adivinhação. Na verdade, nós entendemos, sabemos que são espíritos malignos. Nem mágico, aqui no sentido de feitiço. Não é truque, é feitiço mesmo. Nem quem consulte os mortos, o espiritismo, tá? Ninguém deve sentar numa mesa branca para escutar os mortos, porque na verdade os mortos já se foram, já foram julgados. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Aqui não são mortos. Quem se consulta os mortos, na verdade consulta demônios, consulta a entidades malignas. Continua o texto dizendo: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Veja que o Senhor não permitiu isso ao povo de Israel. E perante o Senhor essas práticas eram abominações ao Senhor. Agora nós vamos passar a conhecer algumas práticas ocultistas. E nós vamos classificar por grupos. O primeiro grupo é o grupo da sorte e da superstição. Talvez seja a forma mais comum e popular de ocultismo em nossa sociedade. Abrir o guarda-chuva dentro de casa, por exemplo, planta de arruda em casa, pregar uma ferradura de 7 furos, derramar sal na mesa, quebrar um espelho, 7 anos de azar, por exemplo, né? Ver um gato preto, passar por debaixo de uma escada, o uso de um crucifixo como um amuleto, né? Na verdade, eu uso uma cruz, né, vazia, pois o nosso Senhor não está na cruz, ele ressuscitou. Isso é um símbolo. É diferente de usar como um amuleto, como alguma coisa que vai me conferir sorte. Não é isso. Tá? Crendices, até crendices evangélicas mesmo. Tá? Tipo assim, porque eu vou abrir a Bíblia assim num texto e o que o texto disser, eu vou fazer. Cuidado, né? Não que o Senhor não use, mas muitas vezes acontece de você entrar no texto sem contexto. E aí a coisa pode desandar. Tem que ter cuidado, prudência. Sempre o melhor é estar em oração, buscando ao Senhor, estudando a palavra e lendo a palavra sistematicamente, através dos evangelhos, os salmos, os provérbios, e entendendo sempre a palavra dentro do seu contexto. Outra forma de ocultismo que a gente observa é a adivinhação. Prediz alguns acontecimentos futuros ou descobrir informação oculta. O adivinho. Toda adivinhação se baseia na suposição errônea de que o destino de cada um está prefixado e imutável, e existem meios ocultos de conhecer-se o mistério do destino. É um engano, porque o futuro pertence ao Senhor. E nós escolhemos o futuro de acordo com as escolhas que nós fazemos. Outra coisa que faz parte desse grupo de adivinhação, a quiromancia. É o caso das ciganas que leem as mãos das pessoas. É uma prática ocultista também. Cartomancia, através de cartas. Necromancia, através
dos mortos, de cadáveres, muitas vezes é utilizado no próprio cemitério, esse tipo de ocultismo. Tá? A mesa de Ouija, né? O tabuleiro, muitas vezes tem um abecedário ali, as peças se movem sozinhas, o copo que se move fazendo perguntas. Muito cuidado. Isso, na verdade, é uma prática ocultista, e todas essas práticas vinculam mesmo as pessoas ao mundo espiritual com entidades malignas. Outra coisa, bola de cristal também. Astrologia, horóscopos, muito utilizado pelo mundo todo. O horóscopo, as pessoas consultam para ver o futuro. Na verdade, isso é uma prática ocultista também. E o que na verdade deve ser a prática cristã? Confiar no Senhor e não em sortes. Outro grupo que nós vemos aqui de ocultismo é a percepção extrasensorial. A capacidade de conhecer coisas através de sentidos incomuns, como o sexto sentido. Telepatia é a comunicação entre mentes. Clarividência, comunicação através de visões. Pêndulo, objeto pendular para dar respostas. Faz a pergunta e o pêndulo vai da direita ou à esquerda. Isso tudo são práticas ocultistas também. Expansão, outro grupo, expansão mental. A ideia central é de que a mente pode abrir-se por diferentes meios para perceber uma compreensão mais ampla das coisas, de uma maneira paranormal. Meditação transcendental, yoga, hipnotismos e drogas, muitas vezes alucinógenas, que as pessoas tomam em cultos e ali começam a ver alucinações e tudo mais. São práticas que mexem com o ocultismo. Um outro grupo mais pesado agora é um grupo da bruxaria. É um esforço para obter o poder e o controle no mundo espiritual, para adquirir informação, influenciar as pessoas, conseguir riquezas e poder ou outras vantagens materiais. A gente temos aí a magia branca, o curandeirismo, a bruxaria, o voodoo, fetiche, feitiçaria e também a magia negra. Fenômenos físicos, outro grupo. Telecinese é um movimento de coisas ou pessoas através da suposta mente. Na verdade, são entidades. Levitação, a pessoa sai da esfera normal e começa a subir, a levitar. Projeção astral, a intenção de projetar a distância por meios não físicos ou corpo astral, pessoas que saem do corpo e rondam em determinados lugares, dormindo muitas vezes, ou as pessoas que acordam com a sensação de que as pessoas estão presas. Tudo isso são o quê? Entidades malignas que atuam nas vidas. E normalmente são brechas, são vínculos que fazem com que essas entidades elas penetrem e tenham ação de possessão maligna, muitas vezes numa ação de influência maligna. Tá? Espiritismo é outro grupo. A crença iniciada por Allan Kardec, que acredita na reencarnação como meio de evoluir espiritualmente. É um medianismo. Aí temos vários grupos: a Mesa Branca, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. São ações ocultistas que agem justamente acreditando na reencarnação, na evolução dos espíritos. Isso é antibíblico, isso é contra a palavra de Deus. Como eu falei no início, a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. E por fim, as sociedades secretas. Ah, pastor, quer dizer que um cristão não pode, não deve ser maçom? Com certeza. A maçonaria é uma sociedade secreta, oculta,
Por isso que um cristão ele não pode e não deve, não deve estar participando da maçonaria, como também do Illuminati, da Rosa Cruz, Cavaleiros Templários, Opus Dei e tantos outros sistemas fechados, ocultos, porque se o texto diz, como lemos no início, se andarmos na luz, como na luz ele está, não podemos andar nas trevas, não podemos andar no oculto. A nossa vida tem que ser uma vida de transparência. As pessoas sem Cristo vivem a necessidade de buscar respostas, e então o inimigo coloca essas coisas para que elas embarquem em pactos ocultistas, amarrando suas vidas. As consequências dessas práticas são, veja o que acarreta essas práticas: depressão, passividade, perda de interesse pela vida, sensações físicas, dores de cabeça, descontrole nervoso, dificuldade de controlar o pensamento, perda de concentração, ouve-se vozes, ruídos, aparições estranhas, guias, entre aspas, solidão, atitudes antissociais e até mesmo o suicídio. Tá? Então, muitas pessoas que se matam é devido à influência também dessas entidades enganadoras. Atitudes indevidas que devem ser evitadas: procurar por curiosidade, experimentar por brincadeira, nunca faça isso. Olhar essas coisas com leviandade, menosprezando, praticar porque dá resultado, entre aspas, ter medo. Se estamos guardados em Cristo, não devemos ter medo, pois nada pode nos fazer mal algum. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Colossenses 1:12-13 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, veja, na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Uma pergunta: por que Deus proíbe toda relação com o ocultismo? Em primeiro lugar, porque Ele é soberano Senhor. Todas as coisas e o futuro pertencem a Ele, e a gente deve descansar nele. Segundo lugar, porque Ele sabe o mal que faz ao ser humano, especialmente em entorpecer a personalidade. É um desvio da natureza humana e do livre-arbítrio. Terceiro, porque Deus tem ordenado que alcancemos toda mudança pela oração e por meios legítimos, que nem sempre são rápidos. Essas pessoas que procuram a magia, o ocultismo, porque querem resultados financeiros muitas vezes, e rápidos. E um cristão não precisa disso. Ele tem que confiar em Deus. E os resultados nem sempre são resultados financeiros. São resultados dentro da alma, dentro do coração, dentro da família, dentro da vida. E por último, porque Ele é luz. Deus é transparência. E não há trevas nele. Não há obscuridade, não há ocultismo em Deus. Deus é luz. Todas essas práticas ocultas são diabólicas. E ainda que algumas delas pareçam inofensivas, tem por trás o próprio Satanás, que é dissimulado. Deus chama essas práticas de abominações, como vimos no texto inicial. Algo detestável e repugnante, como vimos em Deuteronômio. Deus proíbe terminantemente aprender essas práticas ou ter qualquer ligação com elas.
O cristão não deve, não pode participar de nenhuma prática desse tipo. Devemos assumir uma posição de repúdio sério e cabal frente a essas práticas e crenças falsas. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. E quando a pessoa faz isso, ele está dando lugar ao diabo. Efésios 5:11 diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Em Atos 19:18-20 diz: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, feitiçaria, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em alguns casos de grande opressão demoníaca em ímpios, pode ser necessária a libertação de demônios, por oração ou por expulsão, chamado exorcismo também. E lá em Marcos 16:17 diz: e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Veja, amados irmãos, esse estudo, esse vídeo, é para alertar você, alertar as pessoas. Jamais se deixe levar por práticas ocultistas. Jamais se envolva com práticas das trevas. Mas procure a luz. Procure Deus. Deus é luz. E nele não há trevas alguma. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E se você está numa situação desse tipo, envolvido, já foi envolvido, e quer a ajuda da gente, quer a ajuda da igreja, do Projeto Basileia, pode nos contactar, pode vir aqui, pode entrar em contato conosco. Nós estamos, inclusive, aqui. Posso até dar o telefone no 988980782. Repetindo, 988980782. Vai falar comigo mesmo. Que Deus possa te abençoar, meu querido, minha querida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.